números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Aprender a jogar futebol observando o Rei Pelé não poderia dar em outra coisa. Tanto que Marco Antônio Ferreira Lima, o Curió, se tornou um craque e brilhou intensamente no futebol goiano. Contratado pelo capitão onésio brasileiro Alvarenga, Curió chegou ao time colorado, onde foi campeão goiano de 1969, onde marcou época com sua habilidade, irreverência e dribles ousados. Ídolo vilanovense, Curió quase vestiu a camisa esmeraldina, mas essa possibilidade acabou em pizza. Acertou sua ida ao Goiânia, onde participou do título de 1974, o último conquistado pelo Galo Carijó. Bom de resenha, Curió também conseguiu driblar o alcoolismo. Hoje, o ex-meio-campista trocou as chuteiras pela caneta e escreveu sua própria biografia, que está próxima de ser lançada. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. No oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, o futebol de Goiás vem à casa de um personagem do futebol goiano. Formou o lendário meio-campo Zé Geraldo Curió e Mosca. Hoje, Marco Antônio Ferreira Lima é o personagem do futebol de Goiás e suas histórias. Por Curió. Quem é Curió? O apelido Curió é porque quando eu era garoto, tinha aquelas manchas na pele, uns falam que é mancha de piscina, mancha de pano, e aí eu jogando de moleque, eu já gostava de jogar com os caras grandes para perder o medo, né? E um dos carinha grandes falou assim, parece um Curió quando tá trocando de pena, ficou até hoje. E, Curió, como é que foi a sua infância em Santos? Como é que era a sua vida? O que você tinha à disposição? Como é que era a sua infância? Olha, a minha infância foi muito boa, porque em Santos, inclusive, não tinha muitos prédios como hoje. Aqui em Goiás, aqui tem muito espaço, né? Santos tinha muitos campos de futebol. E eu fui feliz na minha infância porque meu pai
era funcionário da Codesp, que é a Companhia Docas de Santos antigamente, né? Era a CDS, aliás, Companhia Docas de Santos, isso. E meu pai ele trabalhou quase 20 anos embarcado no navio do Lloyd brasileiro. Ele desembarcou em Santos, né? E aí trabalhou na ajustagem de máquinas muito tempo nas docas. E esses funcionários, que eram bons funcionários, tinham o privilégio de morar nas casas das docas do porto, né? E os fundos do quintal da minha casa dava para o campo dos portuários. Os portuários eram do porto, então eu tinha o clube dos portuários. E lá tinha um campo de futebol, tinha quadra de tênis, já tinha quadra de bocha, tinha futebol de salão, tinha várias coisas, né? Então eu pulava o muro de casa, eu já estava dentro do campo, entendeu? Então foi maravilhoso, porque inclusive sentado no muro da minha casa, eu via o Pelé com a camisa da seleção do Exército. Ele já tinha sido campeão com 17 anos na Suécia, e eu via o Pelé com o grande time da seleção do Exército jogando no campo dos portuários, e eu já vendo aqueles pessoal jogando, a Lorico, que jogou no Vasco, na Portuguesa de Esportes, Clóvis, quarto zagueiro, que jogou no Corinthians, Célio, que jogou no Corinthians, jogou no Nacional de Montevidéu, Pelé, era um timão do Exército nessa época, né? E eu ali sentado no muro da minha casa, já via esses cobras todos. Então, eu já tinha aquela vontade de querer ser um atleta profissional, de querer ser um jogador de futebol. Daí para frente, então, eu comecei a jogar na várzea, né? Nos times de várzea e tal, e fui aparecendo até que um dia, numa seleção de bairros que tinha, o Santos me descobriu e me levou para Vila Belmiro. Devia ser um sonho mesmo para a molecada ver ali o Pelé jogando ali bem perto, diante dos seus olhos, mas o futebol ainda não tinha todo esse glamour que tem hoje. Como que foi pro seu pai, pra sua mãe, quando você falou assim, eu quero ser jogador de futebol? Como é que foi? Eles aceitaram bem? Deram apoio? Meu pai e a minha mãe se assustaram, sabe por quê? Porque lá no campo, os navios, quando atracavam no porto, a gente fala os gringos, né? Mas era tchecoslováquio, era russos, alemães, era filipinos. Os navios que vinham, encostavam, eles tinham o campo dos portuários para eles treinar, para jogar, para brincar. Lazer. Os tripulantes do navio, né? E eu, moleque, eu já estava por ali mesmo, e às vezes faltava 1, 2, 3, a molecada, eu já me infiltrava no meio do pessoal, eles me chamavam e eu jogava com eles. Aí tinha não sei se chama, não é capitão, é almirante do navio, comandante do navio, chamava-se Anderson, do navio Ultragás São Paulo, e era norueguês. E, eu com 13 anos, queriam me levar para Noruega. Foi lá na minha casa falar com meu pai e minha mãe. Meu pai falou, não, meu filho não vai sair daqui de jeito nenhum. Eu acho que se eu tivesse ido para Noruega, eu não sei não. E você queria ir para Noruega? Você tentou convencer? Olha, eu vou te falar a verdade, eu não sabia nem o que era Noruega, nem sabia onde era Noruega, né? Mas depois eu fiquei sabendo que a Noruega é um grande país. Lá, inclusive, o nível social todo é igual, né? Desde pequeno começa a pagar o INSS, e os aposentados, quando aposenta muito bem. Eu acho que é um país muito bom de se viver, né? Curió, e aí como é que você se viu entrando na base do Santos, no seu início efetivamente de carreira? Olha, eu vou falar com toda a franqueza para vocês. É um sonho que não dá nem para explicar. Porque naquela época, os grandes times do mundo eram o Benfica de Eusébio, o Real Madrid de Puskás, Gento, de Stefano, e o Santos de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu já estava no juvenil, nos aspirantes, no meio desse pessoal todo. Eu, garoto. Agora tu imagina o tanto que era bom. Mas só que eu não imaginava o tanto que era bom. Hoje, quando eu paro para pensar, eu falo, caramba, tantos meninos, tanta gente que gostaria de estar vestido a camisa no mundo inteiro do Santos naquela época, eu já estava lá. Cara, às vezes eu fico parado pensando, me dá até um... Eu não gosto nem de lembrar muito não, que me dá uma saudade. Como que era o tratamento desses caras com a molecada da base? Eles iam lá olhar vocês treinar? Eles davam algum incentivo para vocês chegarem no time de cima? Como é que era o tratamento? Nossa, o Pelé quando nós íamos jogar, ele ia lá no vestiário.
Aí ele chegava e falava lá, vamos lá, moçada, vamos lá. Ele sempre incentivava, né? Aí, o Pelé até hoje, tem jogador que quando chega no Santos, às vezes ele chega em Ibira e tal, pô, parece que o Pelé, ele passa a mão na cabeça dos caras, os caras começam a jogar, meu. Entendeu? Se for falar no Pelé aqui agora, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa de Pelé, eu sei muitas coisas de Pelé que muita gente não sabe. O que, por exemplo? O quê? Porque uma vez, contra o São Paulo, eu tinha jogado na preliminar e a Vila Belmiro tinha chovido, o campo estava escorregadio. E aí a Dona Maria, a cozinheira do Santos, ela sentava perto de nós, assim, depois do jogo. Tem a tribuna de honra, né, na Vila Belmiro, a gente sentava embaixo nos bancos, naquela época nos bancos de madeira, nas sociais. E a Dona Maria tinha uma garganta do caramba, e ela ficava gritando pro Pelé, pro Coutinho, pra aquela... E aí, contra o São Paulo, se vocês forem pesquisar, na época o São Paulo de Dessordi, Poi, Vitor, Riberto, tinha o Vitor, um quarto zagueiro, um alemão, pô, meu irmão, o cara dava da medalhinha pra cima. Era 4-2-4, os pontos abertos e tudo, mas o Vitor, ele chegava mesmo, só que naquela época não tinha cartão amarelo, não tinha nada, era expulso direto, né? Então, era assim, bom, eu sei que o Pelé sempre foi um cara muito experiente, né? Então o Vitor começou a chegar a chinela nele, como diz na gíria do futebol. E ele caiu 2 vezes. Quando ele caiu na terceira, ele levantou a mão e fez assim. A Dona Maria gritou de lá, Pelé, pega ele, Pelé, a cozinheira do Santos, Pelé, pega ele. E ele pegou caído assim, ele fez assim com a mão pro Vitor, como quem diz, espera que a tua tu vai receber. Aí teve um lance que no alto, assim, ele subiu de cabeça com o Vitor e o Vitor ficou olhando pra bola. O Pelé foi na testa dele, deu-lhe uma cabeçada lá em cima, mano. O Vitor desceu com o melado correndo nos olhos, já levaram ele lá pra lateral, lá pra fora. Aí o Vitor veio com um tampão igual o pirata no olho. Ó, o Pelé só de brava daquele lado, meteu 2 gols, mano. Curió é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Daqui a pouco a gente vai querer saber de você, como foi a sua vinda pro Vila. Você nos conta? Pois não. E na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos saber dos contos, causos e acontecimentos de Curió no Goiânia, no Vila Nova, no futebol goiano, de uma maneira em geral. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Futebol de Goiás, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1998, a Federação Goiana de Futebol idealizou a realização da Copa Goiânia para encerrar aquela temporada. Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Goiás não quis disputar a competição. Atlético, Goiânia e Vila Nova jogaram entre si em turno e retorno pelo título do torneio. Após 6 rodadas, o Atlético conquistou o título com 9 pontos ganhos. O Vila Nova foi o vice com 7 e o Goiânia ficou na lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Este é mais um título resgatado pela pesquisa que está sendo realizada pelo Futebol de Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias hoje para relembrar as histórias de Curió, médio volante do futebol goiano nas décadas de 60 e 70. Futebol de Goiás tem o oferecimento de Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra, Rafael. E como que Marco Antônio Ferreira Lima, Curió, chegou no futebol goiano? Como você foi procurado? Qual foi o primeiro contato? Eu tinha reformado com a Francana
em 67, assim que eu acabei de reformar, a Francana estava até muito bem, querendo disputar o campeonato para subir para a divisão especial, e o Vila Nova foi lá. E aí nós fomos fazer uma viagem para Presidente Prudente, e tinha um atleta que a esposa dele era de Goiânia, e ele falou para mim, não, pô, vai, que eu tava com... Tinha o interesse do Fluminense de eu ir pro Rio. Mas não deu certo a minha ida pro Rio, pro Fluminense, e apareceu o Vila Nova justamente em seguida. Aí eu falei, ele falou, não pode ir que você vai gostar de Goiânia pra caramba. Goiânia é uma capital nova, tá crescendo, povo bom, hospitaleiro, e o Vila Nova é um time que dá massa e tal. Eu falei, poxa, então eu vou. Aí eu vim. Sabe como é que nós viemos? Como? Franca. Eu vim de Galaxy. Galaxy? Naquela época era um carrão. O Galaxy era um carro... O cara tinha que ter um posto de gasolina para andar no carro daquele. Mas quem foi te buscar? O Onésimo Brasileiro Alvarenga, o capitão, em memória do Natal Carneiro, o Paulo Dantas, né, que na época ele jogava e ajudava a ver jogadores, né, que jogava também. E eu sei que eles me trouxeram. Eu vim para Goiânia, cheguei aqui, fiquei no Hotel Majestic, né, que antigamente o Hotel Majestic era um hotel bacana, em frente ao Café Central ali. Hoje acabou. E cheguei em Goiânia, o Vila treinava no campo do Corpo de Bombeiro naquela época, atrás da Escola Técnica Federal. E ali nós treinávamos ali e tudo, e foi bom demais. Eu cheguei em Goiânia, eu falei, vou ficar aqui um ano, e um aninho eu volto, dou um jeito de ir para outro lugar, né? Mas, meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu comi o tal de piqui e a gueiroba, não saí mais daqui. Eu fiquei aqui no Vila Nova um bom tempo, né? Joguei 5 anos no Vila, 3 anos no Goiânia, mas o Vila, passei por muitos... No Estádio Olímpico eu senti muito, de todo o meu coração. Quando eu viajei, depois quando eu cheguei em Goiânia, que eu vi o estádio Pedro Ludovico derrubado, e demoliram, aquilo mexeu como se tivesse mexido sei lá, na minha família ou coisa parecida, entendeu? Porque ali era um lugar onde todo o pessoal de Goiânia, do interior, eles se encontravam ali, nos dias de jogos, né? Talvez vocês não lembram, mas naquela época o Atlético Goianiense tinha uma pessoa que era o representante do Atlético, era a referência do Atlético, né? Ele usava uma bandeira do Atlético nas costas e tinha um tambor, e ele ia batendo, pum, pum, respeita as cores, vagabundo, ele falava. E ele falava assim para a torcida do Goiás, do Vila e tudo, todo mundo respeitava. Hoje, se forem fazer um negócio desse, corta a cabeça da pessoa. Falta de respeito, naquela época respeitava, né? Existia mais, sei lá, sentimento de amor do ser humano, sei lá, era diferente. Hoje o pessoal vai no estádio para querer brigar, para querer ofender, agredir um ao outro. Isso não existe. O futebol é maravilhoso, as pessoas trabalham a semana inteira, cada um tem seus compromissos profissional na área onde trabalha, vai no estádio para dar um grito de gol, é um momento de descontração e não um momento de briga, deixa a família preocupada. Hoje tem muitos estádios aí que a família fica preocupada da pessoa ir no estádio. Curió, quando você chegou em Goiânia, disse que gostou da cidade, comeu o piqui, fala que quem bebe da água daqui não quer sair mais, mas você chegou pro Vila. Quanto tempo você demorou para entender o tamanho da camisa do Vila Nova? Olha, eu entendi o tamanho da camisa do Vila Nova pelo seguinte: eu acho que a riqueza de qualquer ser humano está na humildade e na simplicidade. Quando eu saí do Santos, talvez, eu falo assim, as pessoas às vezes, eu falei para alguns amigos e hoje eu lembro, o roupeiro do Santos me deu a chuteira do Zito de treinamento quando eu saí. Eu tinha meu armário, as roupas tudo passadinha, tudo arrumadinho, meu armário. Na Francana a mesma coisa. Quando eu cheguei no Vila, era diferente, entendeu? O material vinha, a atadura de crepe que a gente usava para proteger o tornozelo, as meias, tudo, era tudo assim, não era legal assim como era. A chuteira, as chuteiras que eu tinha no Santos, na Francana, era tudo encerada, né?
E aqui, quando eu cheguei, já era aquela chuteira mais grossa, porque a gente treinava no barro vermelho, pegava uma parte do barro, tinha essa coisa, aquela chuteira antiga, né, que não era de rosca, era de couro mesmo embaixo, entendeu? Então, ali, eu comecei a pôr a roupa e comecei a sentir, né, que o ambiente era outro, mas que os colegas que estavam do meu lado eram profissionais também, entendeu? E que ali eu tinha que estar igual a eles. E eu me igualei a eles e comecei a ver o Vila Nova por aí. Quando chegava dentro do estádio, nenhum torcedor sabia que nós tínhamos aquela dificuldade, às vezes, até no material. E a torcida era imensa. E nós jogávamos com amor à camisa. Agora, Curió, e o que chama atenção, que quando a gente vai conversar com desses torcedores mais antigos, que acompanharam você dentro de campo, te destacam pelos lançamentos e pelos dribles. E eu queria saber de você se é verdade, um jogo Vila Nova e Goiás, você deu vários dribles desconcertantes no Alexandre Neto e o Arlê mandou o Goiás sair de campo? Isso aí tem muitas histórias aí que, sei lá, não lembro não, viu? Eu não lembro bem disso aí não. Eu vou te contar uma passagem que aconteceu. Eu estava no Vila, em 70, e aí o Goiás me chamou na pizzaria 110, que é a mais antiga que tem na Rua 3, não é? Foi a primeira pizzaria a lenha em Goiânia. E a diretoria me procuraram, e que era para mim às 8 horas estar lá dentro da pizzaria, que eles queriam conversar comigo. Era a diretoria do Goiás. E eles queriam eu no Goiás de qualquer jeito. Aí o que aconteceu? 8 horas eu estava lá, porque o meu contrato estava para terminar, né? E eu queria, porque o Goiás, eu achava o Goiás um clube também legal, né, meu? Mas só que tinha que conversar primeiro com o Vila se tivesse algum negócio. Mas sabe que Vila e Goiás sempre foi uma rivalidade que não tem jeito, né, para negócio, né? Mas eu fui lá, 8 horas, fui lá jantar com eles. Eu tinha muita amizade com o Edmo Pinheiro, o irmão do Ailê. Eu jogava no Vila, ele era dirigente. Eu tinha muita amizade com ele. Bom, o doutor Joviro Rocha, muito pessoal do Goiás. Aí fomos jantar lá na pizzaria 110, 8 horas. Aí eles falaram, olha, Curió, o negócio é o seguinte, teu contrato está para terminar. Eles podem estipular o preço que for. Se você não jogar, terminar teu contrato, o contrato vai diminuindo, a gente vai te pagando o teu salário, e aí depois vai caindo, e depois fica nada e nós vamos ficar contigo. Mas eu não entendia nada, não tinha ninguém para me orientar, não tinha um empresário, não tinha nada, eu não sabia nem o que responder. Eu falei, não, tudo bem e tal. Bom, ali eu comi o meu pedaço de pizza, agradeci eles por ter me considerado e tal, né? E fui embora. Meu irmão, o pizzaolo era vilanovense. E aí? Aí quando foi cedo que eu cheguei para treinar, na metade do treino, o treinador falou, vai lá na secretaria que o pessoal do Vila quer falar contigo. Aí os dirigentes já estavam, pô, meu, que negócio você tá jantando com os caras do Goiás? É o seguinte, eu gostava muito, se o cara me desse chance de tocar a bola debaixo do compasso do cara, eu tocava mesmo. Eu vou falar um lance que teve aqui, que esse eu não posso esquecer nunca. E quem estava no Estádio Olímpico nesse dia há de lembrar. E eu nunca vi, até hoje, olha que eu acompanho televisão, jogos, vários jogos eu não vejo. Eu tinha voltado aquela vez do Goiânia e Vila, eu tinha voltado para o Vila, e loteria esportiva naquela época, 11 horas tinha jogo de manhã no Estádio Olímpico. O time do Goiânia foi na linha de fundo e cruzou, e eu estava no meio de campo do Vila. E, lógico, quando a bola vai na linha de fundo para cruzar, o meio de campo recua para ajudar até a área ali e tal, né? Para cobrir. E quando cruzou, eu pisei na bola entre a marca de pênalti e a pequena área. Eu pisei na bola. Pisei e aí eu vi que estava vindo o Marco Antônio Garcia. O Marco Antônio jogou no Cruzeiro, tudo, né? O Marco Antônio e o Alceu. Alceu era um centroavante que estava no Goiânia, fortão. O pessoal do Goiânia deve lembrar bem disso. Eles vinham que vinham. Na hora que eu dominei a bola, eu vi que eles vinham vindo. Só que desse lado de cá, tava o Bajoso no gol, o Altamiro na zaga, sabe, Davi. Eu pisei quando eu dominei a bola, que eu vi que eles vinham vindo,
eu rapidamente eu coloquei a bola na chuteira e eles vieram babando, mano. Eu chapelei os dois dentro da pequena área. Eu chapelei os dois, aí fiquei com o Campão. E o Davi saiu jogando comigo ali, compadre, com toda verdade. O meu cabelo, a minha orelha, o meu braço, o meu corpo começou a arrepiar tudo. Quando eu saí na meia lua da grande área ali, saí jogando, eu me arrepiei todo, entendeu? Chegou no vestiário, os caras falaram, Curió, o que tu fez, meu? Tu sabe o que tu fez, meu? Se a bola bate na testa de um deles, era gol. Não tinha pra onde correr. E já pensou se o cara fizesse 12 pontos e dependesse de 1 ponto pra ele ganhar na loteria esportiva, que era 13 pontos. Ah, o cara ia me matar lá fora na rua, mano. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem que chapelei os dois, saí jogando. E eu nunca vi ninguém fazer isso dentro da pequena área. Normalmente, quando uma bola vem cruzada, o cara quer rebater, quer jogar a bola pro mato, né? Como diz na gíria, né? E eu saí jogando. Curió é o convidado de hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Curió, reza a lenda que um dos melhores meio-campos do futebol goiano foi Curió, Mosca e Zé Geraldo. Na sequência do Futebol de Goiás, eu quero que você fale sobre esse meio-campo. Combinado? Ok. Curió, hoje conosco, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já já. Memórias de quem viveu a história. Meu nome é Cabreira e eu tenho uma passagem interessante de 75. Eu joguei com o Curió e foi feita uma matéria com ele hoje aqui. E o Curió, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu já tive a oportunidade de jogar. E teve uma passagem que o Curió jogaram uma bola para assim, da lateral para o meio do campo, e eu estava de ponta, e eu pensei que o Curió ia dominar a bola no peito. E ele levantou os braços, todo mundo parou, e ele pisou na bola, como se fosse pegar a bola com a mão. Aquilo para mim me marcou, foi uma passagem interessante que eu tive com o Curió no Anápolis. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que tem o oferecimento de Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra em 27 pontos espalhados pelo estado de Goiás. Rafael Bessa, quem é o nosso convidado desta semana? Marco Antônio Ferreira Lima. A torcida colorada conhece como Curió. E no bloco anterior eu falei desse meio-campo. Curió, Mosca e Zé Geraldo. É lendário mesmo? Por que esse meio-campo, Curió, ficou marcado na história do Vila Nova? Olha, acontece que o Zé, ele veio do RT de Patos de Minas e ele era considerado já um dos melhores volantes do futebol de Minas. E o Mosca, ele estava no Nacional de Tumbiara e quando nós fomos jogar lá em 68, eu fui emprestado para a Portuguesa e eu falei pro pessoal, pega esse dinheiro e vai buscar o Mosca. E eu voltei e eu vim jogar com os três. Tecnicamente, o Zé Geraldo era um sossego do caramba. O Zé era muito tranquilo, calmo. Né? Era tipo de jogador que não jogava com o bumbum no chão, como diz o outro. Jogava em pé, né? E o Mosca tinha uma habilidade fora do... O Mosca era o seguinte, o Mosca tocava para ele, a bola ali ficava. Ele dava uns cortes miudinhos, tipo do Paguete. Paguete também foi um craque, né? Para mim foi um dos grandes craques que eu vi jogando aqui. O Paguete veio da Portuguesa de Desportos. E o Mosca, espetáculo. Então era diferente. O Zé era mais parado para desarmar, tocar e tal. Eu já tinha uma habilidade de driblar, de desarmar
e eu tinha uma facilidade muito grande de fazer lançamento. 40, 60 jardas, eu não tinha medo de errar. E eu enfiava a bola mesmo, deixava os caras muitas vezes na cara do gol. E uma das coisas que eu tinha também de potencial era a falta com barreira. A canhota, falta com barreira, eu sempre guardava, né? E o Mosca, eu lembro de uma passagem, em 71, que nós decidimos com o Atlético, o campeonato foi 0-0. E Pedro Bala, em 70. Pedro Bala. Pô, Pedro Bala tem um bronca dele até hoje por causa disso, do que vou contar pra ele. Aliás, o Pedro Bala jogou com alguns jogadores, colega meu, de Santos, no Beraba Esporte, né? Então, eu tenho muita amizade. O Pedro Bala também é gente muito legal, Pedro Bala, gente boa. Eu sei que teve um lance que, passando do meio de campo, eu limpei o lance, com o Cabralzinho, com os caras, tudo, eu limpei o lance, fiz uma jogada, assim, de raciocínio, de jogada improvisada, que técnico nenhum ensina, né, meu? E eu saí limpo. E eu peguei o Mosca na entrada da área, eu toquei para ele, numa condição que era para ele já dominar e sair de frente pro gol, na entrada da área. Eu toquei pro Mosca, o Mosca ajeitou ela legal, mano. Toquei, ele ajeitou no joelho, já ajeitando de frente para sair na cara do gol. Só que ele entrou batendo, mano. Ele ajeitou e entrou batendo. Ele bateu, mas o compadre pegou bem. A bola foi na forquilha. Sabe, assim onde fala que a coruja dorme? O Pedro Bala foi lá e buscou essa bola e pôs para escanteio. Sabe, que era 1-0 para nós, só que o Atlético, se empatasse, era campeão. E para nós sermos campeão, nós tínhamos que ganhar esse jogo. O que aconteceu? Empatou, o Atlético foi campeão. Sabe o que aconteceu depois desse lance? Deu a saída, terminou o jogo. É coisa de dar infarto, mano, o cara lá fora. E, Curió, você conquistou títulos com o Vila, ganhou a confiança do torcedor, do Vila. Por que você acabou... Você até foi emprestado do Português Santista. O Vila, até você contava aqui que o Zé Martinez dizia que nunca tinha recebido tanto dinheiro depois desse seu empréstimo. O Vila saneou algumas dívidas, contratou o Mosca. Por que você foi pro Goiânia, então? Depois, mais tarde. Eu fui pro Goiânia por causa de assuntos de reforma de contrato, né? Eu sempre tive um diretor no Vila Nova que ele conversava comigo, mas eu sabia que nós dois se arranhávamos, não se bicava muito, né? Porque ele nunca me valorizou, nunca quis me valorizar. Às vezes ele valorizava um jogador tecnicamente inferior lógico que a posição, cada um tem uma característica diferente, né? Mas a fase que eu estava nunca me valorizou, então eu tinha sempre um arranho, né? Então o Goiânia, eu fui emprestado para o Goiânia, fiz uma campanha espetacular no Goiânia. Depois é aquele caso que teve a fusão, aí o Wilson da Silveira, que era o presidente, pediu para mim se eu queria ir de fato jogar no Goiânia, isso era se eu quisesse, né? Curió, e com a camisa do Goiânia, você conquistou o título de campeão goiano em 1974. Inclusive é o último título estadual que o Galinho tem, né? A gente já entrevistou o Luiz Miguel, entrevistou o Tomazinho, eles falaram sobre a montagem daquele time. O que aquele time tinha de especial que conseguiu aquele título? Olha, o que tinha aquele time era a simplicidade e a vontade de ganhar. Foi uma surpresa muito grande, né, o Goiânia em 74. Porque, como eu falei antes, nós treinávamos na Vila Operária, no setor dos funcionários, e tinha de fato um treinador que era espetacular, né? Ele arrumou a casa, depois o Tomazinho chegou, mas não tinha tantos jogadores, mas ele soube controlar todos como se fosse 40 jogadores, que era o professor Murilo Santana, né? E outra coisa, o que ajudou muito também foi os dirigentes, né? O Luiz Miguel, o Paulo Roberto Fleury, né? O Ademar Ferro, tinha umas pessoas que não saíam, que sempre ajudavam ali, em memória, o Zezé Veiga Jardim, né? Tinha muitos diretores muito bons, Carlos Leopoldo Dairel,
né, que foi do Tribunal de Contas, aí trabalhou do Estado, não é por causa de... Muitos diretores do Goiânia, né, que ajudavam o Goiânia e iam lá incentivar, né. Então tudo isso, no final, uniu bastante, né. Curió, você falou pra gente aqui agora há pouco nos bastidores que se lembra do lance do gol do Sinomar. Como é que foi? Aquele contra o Itumbiara. Então, o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro turno, eu entramos em campo e tal, e tinha um jogador que era a marca, era a cereja do bolo do Itumbiara, né, meu? Eu falei, pô, essa cereja aí tem que cair pra ver se melhora, se a gente vai pra cima, né? E aí veio um lance, eu dominei a bola no meio de campo, o Benedito Cheirinha, que era o Bito Gonçalves, né, que era o juiz. Se eu não me engano era ele, o meu Urias Crescente, mas acho que era o Benedito. Aí eu dominei a bola e esse atleta, que eu não vou citar o nome aqui, né, esse atleta veio com tudo. Quando ele veio eu chapelei ele, dei-lhe um chapéu. E na volta, rapidinho, ele tomou o chapéu e voltou. Quando ele voltou, ele tomou debaixo da perna. Toquei a bola debaixo do compasso dele e ficou nervoso. Aí ele ficou nervoso, agarrou na minha camisa, chegou a rasgar minha camisa. Puxou minha camisa, rasgou e ainda me cuspiu. Aí foi expulso na hora, né, meu? Não tinha como. Naquela época era cartão amarelo, era expulsão mesmo. E aí a torcida do Itumbiara e a diretoria invadiu o campo. E aí ele não teve mais condição de jogo. O juiz não teve garantia para continuar o jogo. E aí foi marcado um outro jogo. E nessa época, o patrono do nosso time pediu, né, que os ônibus da Polícia Militar fossem para lá para cercar o campo. E os ônibus cercou o campo todinho. Foram uns 20 ônibus da Polícia Militar, fora o que estava lá por perto. Cercou o campo do Itumbiara todinho, só entrou a torcida do Goiânia e a diretoria. E do Itumbiara também. E as torcidas ficou tudo lá de fora. E começou o jogo, no segundo tempo, eu dominei uma bola ali na intermediária, quase chegando no meio de campo, e eu lancei lá no fundo pro Zé Carlos Generoso. O Zé Carlos era um ponta rápido, sabe? Que veio da América de Minas. E ele foi na linha de fundo, cruzou, o Sinomar entrou de cabeça e meteu a testa, 1-0 para nós, e nós fomos campeão do primeiro turno. Foi uma festa, né? Nós fomos carregados, a torcida do Goiânia já estava tudo esperando lá fora. Aí reuniram no posto Gato Preto, que tinha na rodovia. Foi um festão. Aí o Goiânia campeão do primeiro turno, aí decidiu com o Goiás no segundo turno e foi campeão goiano. Mas eu fui uma das pessoas que participei legal do campeonato do Goiânia, principalmente no primeiro turno para disputar o título. Curió é o nosso convidado hoje aqui no programa Futebol de Goiás e suas histórias, ídolo com a camisa do Vila Nova, lógico, fez a alegria também do torcedor do Goiânia no título de 1974. E na sequência, vamos voltar com as histórias finais. A gente poderia gravar uma série com você, né? Seria melhor, né? Pra você contar mais histórias pra gente. Recordar coisas boas é reviver 2 vezes, né, cara? Curió, hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tóndolo. Futebol de Goiás já está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Voltamos já. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 12 de abril de 1978, o Goiás entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e venceu o Comercial do Mato Grosso do Sul por 1-0. O gol foi contra de Laércio. O time esmeraldino era treinado por Milton Buzeto e teve em campo Amauri, Wilson, Alexandre, Macalé e Donizete, Matinha e Pastoril, Antônio Carlos, depois Marco Antônio, Valdir Lima, Rinaldo e Peter. Na primeira fase da edição de 1978 do Brasileiro, o Goiás esteve no grupo C, ao lado de Vila Nova e Anapolina.
O time esmeraldino venceu os 2 rivais goianos e se classificou para a segunda fase ao lado do Corinthians. Década de 80. No dia 12 de abril de 1985, era fundada na cidade de Rio Verde a Associação Atlética Rioverdense, clube tricolor nas cores azul, vermelho e branco e que manda seus jogos no estádio Mozart Veloso do Carmo. O auge da Rioverdense foi entre 1999 e 2004, quando disputou a divisão de elite. A última participação na primeira divisão foi em 2007. Atualmente, a Rioverdense pertence à terceira divisão estadual. Década de 2000. No dia 12 de abril de 2001, o Goiânia foi até o Pacaembu, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians pela segunda fase da Copa do Brasil. O Galo Carijó perdeu por 3-1 e foi eliminado. Essa foi sua segunda e última participação na Copa do Brasil até aqui. Naquela noite do Pacaembu, o Goiânia era treinado por Otton Valentim, que mandou a campo Samir, César Lira, Rogério Correia, Peta, depois Clay, Jorginho, depois Eusébio, Cleiton, Cristiano Moura, Marcelo Borges e Jean, Finazzi e Alberoni. Finazzi anotou o único gol do Galo na partida. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje viemos até a residência, pelo menos a residência goianiense de Marco Antônio Ferreira Lima, o Curió, nosso personagem deste domingo, João Paulo de Medeiros. Saiu de Goiânia para ir jogar no América do Rio. O América naquela época era o tempo de ouro do América. Como que foi para você ter esse interesse do América no seu futebol? Então, depois que nós fomos campeões, de 74, eu estava sabendo do interesse do América. E o América pediu para mim ir para o Rio. E eles estipularam aqui meu passe em 80 milhões. Na época era milhões que falava, né? 80 milhões. Eu fui para o América, cheguei lá, fui recebido pelo Danilo Alvim, né, que foi o príncipe do futebol brasileiro da Copa de 50, era o treinador. O supervisor era o Flávio Costa. E o time do América era um timão, né? Jogava o País no gol. Tinha o Rogério, que era do Internacional de Porto Alegre, que tinha ido com o Ivo Rottman para lá. Lateral direito, Orlando Lelé, Orlando Amarelo, Tamanco, que já era do Santos também, jogou, teve por aqui, foi treinador dos times de Brasília, tudo. O Orlando, lateral direito, back central, Alex, quarto zagueiro, Geraldo, lateral esquerdo, Álvaro. Meio de campo tinha eu, o Renato, irmão do Amarildo da Copa do Mundo de 62, o Ivo Rottman e o Braulio, meia esquerda, que jogou bastante, jogou muito no Grêmio, vários times. A linha era Flecha, Luizinho Cambalhota e Caio, os irmãos do César Maluco, que jogou no Palmeiras, centroavante. E o ponto esquerdo era o Volmir. E eu, com contrato assinado no América, surgiu um bate-papo lá. Uns falam que, não sei, parece que o Antônio Porto, que estava na Globo, sei lá. Que era daqui? Falaram que o América ia fazer um trampolim, que não era o América que ia comprar. Já estava comunado um dos times grandes do Rio, Flamengo, Fluminense, não sei qual era, que ia pagar e ia ganhar dinheiro. O América ia ganhar dinheiro nas costas do Goiânia. E aí eles não mandaram meus documentos. Eu fui pro Rio, fiquei num apartamento lá, inclusive eu estava casado com a minha primeira esposa, né, com meu filho pequeno, e eles não mandaram meus documentos. E eu estava próximo a jogar, o Braulio tinha torcido o tornozelo, tinha começado o campeonato, já tinha começado o Brasileirão, e o Braulio torceu o tornozelo contra o Sampaio Correia. E eles estavam contando comigo no time, e o seu Álvaro Bragança, que era o presidente do América na época, o Álvaro Bragança chegou para mim e falou: olha, aqui o América é tapetão. Até no sábado de manhã nós te registramos aqui na Federação Carioca para você jogar. Até no sábado. E esperando a documentação chegar, essa documentação não chegou. O Goiânia não mandou esse documento. Até hoje eu não sei porquê. Entendeu?
E aí esse documento não foi, eu não joguei contra o Flamengo. Quando foi, daí eu me chateei demais, fiquei muito chateado de não ter... Eu com o contrato assinado. Aí eu atravessei, fui lá para a Ilha do Governador. Tinha um lateral, chamava Anchieta, que era do América de Alecrim, do Rio Grande do Norte, estava lá também. Eu fui com ele para lá, falei, fiquei, sabe, perdi a noção, sei lá. Aí fui para lá, eu cheguei um pouco tarde. Quando foi na terça-feira, o seu Álvaro Bragança me chamou e falou, olha, Curió, aqui não é time de várzea, aqui é time profissional. O América tem história no futebol brasileiro. E esse documento, o seu time lá não mandou esses documentos, nós precisávamos te registrar e não registramos. Eu falei, olha, seu Álvaro Bragança, eu vou falar uma coisa para o senhor, mais chateado estou eu quero ir embora. O senhor, como é que não vamos fazer? Ele falou, olha, nós vamos pagar tudo para você. Pagou o hotel, onde estava a minha família, me pagou as diárias, pagou tudo. E eu peguei e fui para Santos. E meus móveis estavam em Santos, na casa da minha irmã, que ficava mais fácil de eu levar para o Rio, que lá eu fui para procurar lugar para mudar. Aí eu voltei para Santos e falei, não jogo mais futebol, acabou, não volto mais para Goiânia. Quis desistir da bola. Quis desistir. Eu cheguei até a ir trabalhar no Cais do Porto. Fiquei 8 meses parado. Fazendo o quê? Trabalhava de consertador de carga e descarga. Consertador é quando fura um saco de café lá, eu costurava, quebrava uma caixa de alho que vinha do Chile, arrumava, né? Porque o pessoal dos consertadores me conhecia, porque quando eu tinha uns 13 anos, a seleção que tinha dos bairros lá em Goiânia e tal, ou aliás em Santos, eu jogava no sábado à tarde no time do Grêmio dos Consertadores. Eu já era moleque que já jogava nesse time. E o presidente do sindicato dos consertadores de carga e descarga, o Elias, ele me considerava pra caramba. Ele falou, não, você fica aqui, nós vamos arrumar um trabalho pra você e tal. E eu comecei a trabalhar. Aí foi quando o Anápolis apareceu. A minha mulher quis ir embora pra Goiânia, eu pus ela no ônibus, eu encontrei com o pessoal do Anápolis, que queria me trazer pra Anápolis. Qualquer eu falei, eu tô aqui já faz quase 8 meses. Eu levei minha mulher na rodoviária que ela queria vir embora pra Goiânia, né? E eu fiquei em Santos. Eu tinha um apartamento lá, fiquei lá. Aí, na rodoviária, eu encontrei com o pessoal de Anápolis. Não, curioso, você vai para Anápolis, Eu falei, não quero mais jogar bola. Chega, eu não quero mais jogar futebol. Estou muito chateado, não fiquei no Rio, não quero mais. Aí eles vieram aqui e conversaram com o Goiânia. Aí foram para cima e tal, até que eles conseguiram um empréstimo. Aí eu voltei para o Anápolis para jogar. Aí quando eu vim emprestado para o Anápolis, que eu conheci o Cabreira, né? Essa pessoa espetacular que eu estou aqui na casa dele esses dias. Inclusive nos recebendo, agradecendo o Cabreira que está nos recebendo a equipe do futebol de Goiás, suas histórias. Quem é o Cabreira? Fala aí rapidinho. Quem que é ele? Cabreira foi um craque do caramba, é que ele tá se julgando aí, não quer aparecer aqui. Mas o Cabreira, tem que aparecer. O Cabreira, ele tem história. É um goiano, criado no setor Pedro Ludovico, gente boa pra caramba, não é por dizer, porque ele com 17 anos, eu joguei com ele, tinha 17 anos. Eu sou 10 anos mais velho que ele tinha 17 anos quando ele estava na base do Goiás, e o Goiás era muito bom esse time na época, e ele tinha 17 anos, ele foi para o Anápolis, e foi ser titular no time do Anápolis, e jogou comigo no Anápolis. Aí quando ele voltou para cá, ele foi para o Paraná, foi para o Grêmio de Maringá, depois foi para o Atlético Paranaense, jogou no Criciúma, o Metropol de Criciúma, né? No Criciúma, que antigamente era o Metropol. Jogou no Criciúma, aí jogou no 15 Piracicaba, time bom. Aí depois ele se invocou, não sei o que foi, que ele sumiu, nunca mais. Mas às vezes quando eu via falar no Cabreira, tem um Cabreira que joga, a gente acompanha, né, o esporte, mas eu não sabia que era ele. O tempo passou, né? Só que naquela ocasião, ele pediu que eu indicasse ele para ir no Santos. E o Santos veio jogar aqui. E o seu Neves Teixeira, que era o diretor do Santos, e o Pepe estava de treinador. O Pepe tinha parado de jogar, era treinador. Eu indiquei ele para o Santos. Aí ele foi para Santos, ficou lá e ficou uns 20 dias, né, Cabreiro? 15 dias, 20 dias na casa da minha mãe. E minha mãe tratava ele como filho, ele contando para mim, tua mãe me chamava de filho, meu. Aí passou uns anos, ele foi para Califórnia, ficou lá 28 anos. Quando é agora, esse tempo aí, ele me liga lá em Santos. Pô, Curió, quando você vem pra cá, você fica onde, não sei o quê. Não vai ficar mais em lugar nenhum, cara, eu te devo um favor. Você vem pra minha casa, né? Aí eu venho pra cá, né, e ele vai me buscar e tal.
E eu considero ele hoje, assim como minha mãe falava, saudosa minha mãe, que fez 5 anos que Deus recolheu ela, eu tenho ele como meu irmão, assim como minha mãe falava que chamava ele de filho, eu tenho ele hoje como meu irmão. E eu sei que ele também me considera, né? E a gente é uma pessoa fora de série. Momento Colatex, aqui no Futebol de Goiás. Vai pintar, é bom saber. Que tal deixar o seu ambiente mais bonito, vibrante e alegre? Aposte nesta combinação tropical, verde-limão e amarelo canário. Estas cores estão disponíveis na linha Colatex Super e linha Colatex Gold. Estas e outras dicas você encontra no Facebook das Tintas Colatex. Rafael. Curió, muito obrigado por ter atendido a equipe da Rádio 730. Igual eu te falei agora há pouco, a gente precisaria de uma série para falar da sua história, da sua vinculação com Vila Nova, com Goiânia, com o futebol goiano. Depois você passou do Goiânia para o Rio Claro, mas muito obrigado por ter atendido a equipe do Futebol de Goiás. Olha, eu não sei nem como agradecer essa recepção aqui, que vocês vieram, né, me entrevistar, essa visita que vocês fizeram. Eu tenho que agradecer e muito, né? Porque é tão gostoso a gente lembrar de tantas coisas boas. Então eu estou muito feliz da visita de vocês virem me visitar. Eu espero que... Me desculpa se eu errei em alguma coisa, né? Eu não sou nenhum poliglota, né? Meu português é fraquíssimo, né? Mas eu acho que deu para entender. O linguajar do boleiro teve horas aqui, não é isso? Muito obrigado por compartilhar as suas histórias conosco. Valeu, Curió, lenda viva da história do futebol goiano. Tivemos hoje o privilégio de compartilhar várias dessas histórias. Gerlieser Paulo, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros. Depois dessa história divertida do rei, contada pelo Curió, a gente fica com o último quadro desse programa, o Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Aí, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Ao longo da história, o Goiás Esporte Clube marcou 10 gols em uma mesma partida em apenas 3 oportunidades. A última vez que isto aconteceu foi em 27 de novembro de 1991, segundo turno do Campeonato Goiano, onde os esmeraldinos venceram o Anápolis por 10-1. O 10º gol foi marcado por Túlio Maravilha. A emoção do gol é de Luiz Gama. E o Cacau cruzou na boca do gol, Túlio! Todo ele perfeito, lançamento do Marcelo Borges, do cruzamento do Gastão e o cabeceio do Túlio, aos 31 do segundo tempo. 10, 2 mãos cheias, 10 para o Goiás, 0 para o Anápolis. Túlio, número 9, levanta a galera no terra. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 54 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Faça como a Tintas Colatex e a Rede da Construção. Seja uma parceira neste resgate da história do futebol goiano. Acesse www.futeboldegoias.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Tenha um grande domingo, um grande abraço. Até o próximo final de semana. Atenção, preparou, correu e chutou.